Continuando com o estudo do livro de Mateus, hoje eu vou meditar no capítulo 19. Hoje nós vamos ver Jesus falando a respeito da questão do divórcio, sobre o perigo das riquezas. Então, antes vou fazer uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor, me ajuda, Senhor, na condução da explicação desse capítulo, Pai. Que o Senhor me ajude, Senhor, me instrua e que cada pessoa que vai ver e ouvir, ela possa entender e possa ser edificada com a sua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Começa assim. Aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia. Além do Jordão, seguiram-no muitas multidões e curou-as ali. Então nós vimos que Jesus antes, no capítulo 18, ele estava falando a respeito da parábola do credor incompassivo, né? Falando da parábola da ovelha perdida. E agora ele conclui essas palavras e ele vai para a Galiléia. Ele deixa a Galiléia e vai para a região da Judéia, né? E ali ele cura muitas pessoas. E em seguida, no versículo 3 diz assim: vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando os dois uma só carne? Então nós vemos aqui que Jesus é abordado, né, por uma pergunta capciosa pelos fariseus. Os fariseus estavam experimentando Jesus, estavam colocando Jesus na parede porque eles queriam pegar Jesus em alguma falha, em alguma falta. Aí eles fazem essa pergunta porque naquela época lá em Israel, os judeus estavam se divorciando por qualquer coisa, por qualquer motivo. E isso também acontece nos dias de hoje, né? A pessoa se casa e com pouco tempo as pessoas se divorciam por coisas banais, por qualquer motivo. E isso era o que estava acontecendo naquela época. Aí eles fazem essa pergunta para ver o que é que Jesus iria responder. Eles dizem: é lícito ao marido repudiar, ou seja, deixar a sua mulher por qualquer motivo? Aí Jesus ele vai falar, responder com base lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 27, onde ele diz assim: por esta causa... Então respondeu ele, Jesus: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? Inicialmente ele começa afirmando, né, que Deus criou dois gêneros, o homem e a mulher. E disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ou seja, Deus cria homem e mulher para que homem e mulher se unam. Ele não criou o homem para se unir a outro homem, ele não criou a mulher para se unir a outra mulher, mas ele criou o homem para se unir a uma mulher. E ele diz mais, que a união do homem e a mulher se tornam os dois uma só carne. Aí no versículo 6 diz assim: de modo que já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Ou seja, Jesus estava dizendo para eles que por causa da dureza do coração do homem é que Moisés permitiu que o homem pudesse deixar a sua mulher. Mas aí Deus vem e diz assim: mas desde o princípio não era assim. Por quê? Porque a vontade de Deus
é que o homem permaneça casado com sua esposa. Ele diz assim: eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Ou seja, Jesus disse que somente por um motivo o homem pode deixar a sua mulher. No caso de relações sexuais ilícitas, ou seja, o homem trai sua mulher, então esse casamento ele pode ser, o homem e a mulher podem se separar, ou seja, a mulher sabe de uma traição do seu marido, então ela pode pedir o divórcio. Era isso que Jesus estava dizendo. Somente nestes casos é que se pode se divorciar, né? Por quê? Porque o propósito divino de Deus é claro. Ele quer a unidade, a fidelidade e a permanência no casamento. Ou seja, o homem tem que ser fiel, a mulher tem que ser fiel, para que ambos vivam em unidade e em fidelidade para permanecerem unidos até o fim, né? Porque Deus diz: o que o Deus uniu, o homem não separe. Então não venha outra pessoa de fora e separar. E quando os fariseus citam Moisés, né, aí Jesus vai corrigir e dizer que a permissão ao divórcio foi uma concessão diante da dureza humana, mas não é o ideal de Deus. E ele estabelece uma única exceção legítima para o divórcio, que é por relações sexuais ilícitas, né? É isso que Deus está falando. A única condição que ele permite o divórcio é nessa condição de relações sexuais ilícitas, é que o homem pode se divorciar. Aí, continuando, diz assim: disseram-lhe os discípulos: se é essa a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Ou seja, os discípulos assustados concluem: é melhor não casar. Jesus reconhece que o celibato é um dom para alguns, especialmente por amor ao reino, porque ele diz assim: Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito. Ou seja, Jesus está dizendo: nem todo mundo tem o dom de se casar. Ele diz: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmo se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Jesus está dizendo: olha, porque há eunucos de nascença, então existem pessoas que nascem com uma deficiência nos seus órgãos genitais, e essa pessoa ela nasce para ser eunuco. Há outros a que os homens fizeram tais. Então, naquela época, nos palácios, né, os reis, alguns homens vinham para ajudar as mulheres no harém. Então, os reis mandavam que aqueles homens eles fossem castrados para eles poderem trabalhar, para cuidar das mulheres no harém. Então, eram homens que faziam-se eunucos, há outros a quem os homens fizeram tais. E ele diz: e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Então, Jesus reconhece que aqui o celibato é um dom para alguns, especialmente por amor ao reino. Então, Jesus está dizendo que essa passagem exalta tanto a santidade do casamento quanto a dignidade da vida de uma pessoa solteira, que ela deve ser consagrada a Deus. Quando a gente olha as cartas de Paulo, ele lá em Coríntios, Paulo falou, ele deu conselho para os casados. Ele diz: a respeito das coisas que vocês me escreveram, também pessoas tinham dúvida a respeito disso. Aí ele diz: é bom que o homem não viva, não se case. Paulo dá essa instrução. Mas ele diz: mas em vista da imoralidade sexual,
cada homem deve ter sua própria esposa. Agora, Paulo, talvez Paulo, ele não fosse casado, porque ele diz assim, gostaria que todas as pessoas fossem como eu, mas cada pessoa tem a capacidade de Deus, a capacidade que Deus lhe deu. Um viva de um modo e outro de outro. Ou seja, então Paulo, ele se fez eunuco para o reino de Deus. Paulo talvez não fosse solteiro e ele foi dedicado, ele se fez eunuco para se dedicar ao reino de Deus, porque ele diz, gostaria que todas as pessoas fossem como eu, não se casassem. Agora ele dá uma recomendação também para os solteiros. Ele diz, agora, sobre os solteiros e as viúvas, eu digo, é melhor que elas permaneçam sem se casar. Essa é a orientação de Paulo. Assim como ele diz. Mas aquelas que não tiverem domínio, aquelas pessoas que não tiverem domínio sobre o seu corpo, então que se casem. Pois é melhor se casar do que viver desesperado de paixão, viver abrasados. É isso que Paulo diz. Então está afirmando aqui também a palavra que o próprio Jesus aconselhou a respeito dos solteiros. No versículo 13 ele diz assim, trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse, deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque tais é o reino de Deus, é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Então Jesus aqui, alguns pais, eles trazem suas crianças e queriam que Jesus impusesse as mãos sobre aquelas crianças. Então, a atitude daqueles pais, reflete a mentalidade daquela época, né? Em que as crianças naquela época tinham pouco valor social. Mas aí Jesus repreende e afirma para eles, deixai vir as minhas crianças. Ou seja, Jesus, nós vimos em capítulos anteriores que Jesus diz que aquele que é um novo convertido, ele tem que ser feito como uma criança. Ele nasce no reino de Deus como uma criança. Ele diz que a fé simples é dependente, assim como a criança é dependente dos pais, a pessoa com fé, ela também precisa dessa dependência a ele, a Jesus. Então é isso que Jesus estava dizendo, deixai os pequeninos a vir para mim, porque tais é o reino dos céus. E ele afirma também que essas crianças, então é como se Jesus estivesse dizendo, as crianças que elas ainda não têm entendimento do bem e do mal, elas estão no reino dos céus. Então uma criança que ela não tendo entendimento do bem e do mal, ela está no reino dos céus. Uma criança morrendo, ela vai para o céu, até a idade do seu entendimento do bem e do mal. Depois que ela passa a ter entendimento do bem e do mal, aí não, ela vai ser agora, vai depender do seu novo nascimento. Então no versículo 16 diz assim, agora Jesus começa a falar sobre as riquezas, né? E ele diz, eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou, mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um, se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou, quais? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe ele, o jovem, tudo isso tenho observado. Me falta ainda alguma coisa? Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido estas palavras, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Então ali, nós vemos aqui que um jovem rico se aproxima de Jesus com uma pergunta sincera. Que farei eu de bom para ter a vida eterna? Ele pensa em termos de méritos e obras, ou seja, ele pensa que ganhar a salvação é fazer boas obras, é ser bom, né?
E Jesus o leva a refletir sobre a bondade, porque a bondade absoluta é de Deus, somente Deus tem essa bondade absoluta, né? E Jesus aponta para os mandamentos, mas o jovem alega cumprir todos os mandamentos. Aí Jesus revela, porque Jesus conhece aquele jovem e sabe que naquele coração do jovem existe ainda um ídolo, que é o ídolo ao dinheiro. Existe o verdadeiro ídolo no coração daquele jovem, era o amor às riquezas. Por isso que Jesus diz: vá, venda tudo o que possui e dê aos pobres, depois venha e siga-me. Ou seja, Jesus sabia da adoração daquele homem. Aquele jovem, ele não queria seguir a Jesus, porque dentro dele ainda existia um amor às suas propriedades, aos seus bens. E o jovem se entristece e vai embora. Por quê? Porque ele amava as suas riquezas. Ele queria a vida eterna, mas não ao custo de abrir mão do seu conforto terreno. Não é que Jesus seja contra uma pessoa ter coisas, não. Jesus quer que, em primeiro lugar, o coração, a nossa vida, seja dedicada a Ele. Depois, as coisas terrenas, aquilo que nós temos. Nós não podemos substituir Deus pelas coisas que nós temos. É por isso que aquele jovem, ele saiu entristecido. E Jesus quer que ele, em primeiro lugar, na vida dele, estava o reino de Deus, né? Então, aqui, Jesus está falando, agora Jesus vai falar sobre a dificuldade dos ricos entrarem no reino de Deus. Porque no versículo 23 diz assim: então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos, que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, ou irmão, ou irmã, ou pai, ou mãe, ou filho, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. Então, aqui nós vamos ver que Jesus está alertando, né? Ele usa, né, aqui uma imagem do camelo, né, que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar no reino de Deus, né? Ou seja, Jesus está falando, né, que as riquezas, elas podem impedir que uma pessoa entre no reino de Deus, porque as pessoas, elas têm prazer, elas têm mais amor às riquezas do que a Deus, né? E Pedro pergunta sobre o que espera por ele. Ele deixou tudo, ele era pescador, e os discípulos também deixaram tudo para seguir a Jesus. Aí Jesus promete bênçãos eternas. Diz, os discípulos reinarão, que os discípulos iriam reinar ao lado dele, né? Por amor, por sacrifício ao amor a Deus, a ele, a Cristo, eles seriam recompensados 100 vezes mais. Jesus estava dizendo, a conclusão de Jesus é que inverte as expectativas humanas, porque muitos querem ter coisas aqui nesse mundo, mas Jesus está dizendo que não é isso que vai preencher sua vida, é Jesus que vai preencher sua vida. No reino de Deus, status, riqueza não determinam a grandeza, o que conta é um coração humilde, entregue a Ele. Então, aqui Jesus está falando, né? Reafirmando, né? Que o reino de Deus, ele diz, todo aquele que tiver deixado casa, irmão, mãe, tudo aquilo, tudo pelo reino de Deus, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Então, Deus está dizendo que se você deixar tudo por amor a Ele, você terá 100 vezes mais aqui na terra e ainda herdará a vida eterna. Então,
O que é que nós aprendemos aqui no capítulo 19, né? Que Jesus começa falando sobre o casamento. Ele está dizendo que o casamento é sagrado, que não é uma aliança descartável, mas é um compromisso diante de Deus. Então, as pessoas que são casadas, elas devem lutar pela unidade, pela pureza no seu casamento, lembrando que o ideal de Deus é permanecer casado. Jesus também logo em seguida fala sobre as crianças, né? Ele diz que as crianças têm um lugar no reino de Deus. Jesus ama e valorizava os pequeninos, né? E aqui ele diz que a fé também de uma pessoa, ela é parecida com uma criança, né? Com a fé da pessoa, ela tem que ser como uma criança, que temos que ser puro como uma criança e dependente, assim como uma criança é dependente de seus pais, nós também devemos ser dependentes do Senhor, de Deus. Ele em seguida fala sobre aquele jovem rico, né? Ele diz, a pessoa não pode servir a dois senhores. Aquele jovem rico, ele confrontou Jesus. E Jesus, conhecendo o coração dele, sabia que no coração dele, o lugar de Cristo não estava em primeiro lugar no seu coração. Quem estava no seu coração em primeiro lugar eram as riquezas. E ele diz também que a salvação não depende de cada pessoa, depende de Deus, né? É a graça que salva, né? Às vezes a pessoa pensa que por ser uma pessoa boa, fazer muitas obras, fazer muita caridade, ser uma pessoa boa, por mais que a pessoa tente ser bom, mas é a graça de Deus que tem que alcançar aquela pessoa. Não é pela bondade dela, não é pelo que ela faz, mas é pela graça que alcança aquela pessoa que ela vai ser salva. Então, aqui nós vimos que no reino de Deus os valores são invertidos. Nós não devemos deixar nos iludir pelos critérios do mundo, né? Pelas fascinações das riquezas, pelo que o mundo oferece. Deus vê o nosso coração, então o nosso coração tem que estar em primeiro lugar no reino de Deus. É isso que Deus nos ensinou e nos mostrou aqui na sua palavra, amém?